Fui pego de surpresa com o lance do Douglas Costa. A Nação Rubro-Negra é o seguinte: Douglas Costa tem um currículo incrível na Europa. Juventus, Bayern de Munique, seleção brasileira, um jogador qualificado, um jogador que tem o DNA do Flamengo. Quer jogar no Flamengo, abdicou de um custo de contrato, abdicou, quer baixar o salário, ainda quer jogar por produtividade. É um jogador que quer jogar no Flamengo. E para enriquecer o nosso plantel, quem é que vai dizer que não tem vaga? Como o Douglas Costa não pode fazer parte do elenco do Flamengo? Eu acho que a gente tem que analisar a fundo, né? Marcos Braz, tá dado aval. Júlio no sangue, tá dado ok. Traz para a nação homem, pô. Vamos ainda mais enriquecer o nosso plantel. Para a Nação Rubro-Negra, produção mais famosa. Fundo, Peterson em cruzamento, para trás, emendou lá dentro! Levantou na área do jeito que... Olha o Flamengo chegando, puxou, tá na cara do gol, Lohan lá dentro! Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. E aí, concordam com o presidente da raça rubro-negra? Vocês também querem, dão um ok pro Marcos Braz contratar o Douglas Costa? Vamos debater esse tema. A gente vai falar também sobre essa pequena dívida do Atlético Mineiro, né? Esse galo que tá mais do que depenado. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ainda querem cantar de galo, né? É complicada essa situação. Em relação ao Diego Alves, será que ele pode estar indo parar no Vasco da Gama? Vamos debater essa situação. Vamos falar também sobre o Lohan. Arrebentou a boca do balão. O Flamengo é líder do seu grupo na Copinha e agora o Lohan vai se integrar ao time que vai começar o Campeonato Carioca. O moleque destruiu no jogo. A gente vai falar também sobre o Augustin Rossi, que tem um grupo político no Flamengo que é contra a sua contratação. E o Casagrande, né? Cada vez mais sente o golpe do Flamengo ter conseguido a contratação do Vitor Pereira. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o presidente da raça rubro-negra, torcida organizada do Flamengo, uma das mais antigas, ela e a Jovem do Flamengo, são as relíquias em relação à torcida organizada, sempre lembrando também da primeira torcida organizada do mundo, que foi a Charanga Rubro-Negra. Mas falando sobre o Macula, vocês viram no começo do vídeo que ele deu o aval, ele já deu o ok para o Marcos Braz contratar o Douglas Costa, apesar da maioria da torcida ser contra. Mas alguns mudaram de ideia ali, pelo que eu vi nos comentários, ele soltou esse vídeo nas redes sociais. Alguns falaram, pô, se for por produtividade tá maneiro, o cara quer vir, não sei o quê, pá. Aí eu queria muito saber a opinião de vocês, né? Porque é um assunto que foi praticamente unânime na torcida do Flamengo em não querer a vinda do Douglas Costa. E agora o presidente da torcida Raça Rubro-Negra tá pedindo a contratação, tá dando o aval pro Marcos Braz. Isso aí pegou realmente a torcida de surpresa, porque era um assunto que praticamente todo mundo já tinha esquecido, todo mundo já sabia que ele não ia mais vir, que estava negociando com o Grêmio, e agora o presidente da Raça vem e solta essa. Queria muito saber a sua opinião. Depois de ver esse vídeo do Macula, será que vocês mudam a ideia sobre o Douglas Costa ou continuam com o mesmo pensamento que eu tenho? Para mim, o Douglas Costa não vai agregar no time do Flamengo. Ele tem um comportamento meio complicado fora de campo. E a torcida do Flamengo, a gente sabe como é que é, cobra mesmo. E quando a torcida do Grêmio cobrou ele teve uma reação muito estranha, né? Xingou nas redes sociais a torcida, fez gol e ficou dando tchau pra torcida porque já sabia que ia cair pra segunda divisão. Se ele fizer isso aqui, cara, vai ser uma situação muito complicada. Então, por causa disso, por causa da parte física também, pelas declarações que ele já deu sobre o Flamengo, eu não traria. Mas, se você quiser trazer, comente aqui embaixo do vídeo. Ou se você não quiser trazer também, comente aqui pra gente fazer aquela resenha esperta, vocês sabem que eu respondo todos vocês. E que coisa, não? Eu falo pra vocês que o galo só canta de galo porque tem gogó. Porque, na verdade, dinheiro não tem nenhum. E a dívida está cada vez mais aumentando do Atlético Mineiro, que gosta, né, de falar do Flamengo, mas gosta muito. Falou há pouco tempo o presidente deles, a gente tem estádio, daqui a pouco tá maior que o Flamengo. Ah, vai procurar tua turma, pô, tá devendo 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600 milhões de reais o Atlético Mineiro tá devendo. Só tá fazendo dívida, é o que eu falo. O Flamengo hoje em dia consegue fazer contratações e não precisa se endividar para isso.
pode pagar 1 milhão, 2 milhões para técnico, para jogador, sem onerar os nossos cofres. E isso porque foi um crescimento orgânico e não um crescimento artificial, igual acontece com o Atlético Mineiro, igual aconteceu com o Cruzeiro, igual está acontecendo com o Corinthians também, que está devendo até as calças, mas não para de contratar e pagar salário alto. Isso não vai dar bom não. Mas vamos lá em relação ao Atlético Mineiro. Estou botando na tela para vocês aí um detalhe da dívida. Até conversei com vocês, falei, ó, daqui a pouco a dívida do Atlético Mineiro vai chegar a 1 bilhão e 500 milhões. Errei para baixo, né? Porque está 1 bilhão e 600 milhões de reais. Vai cruzeirar daqui a pouco. Não adianta contratar um monte de jogador sem ter dinheiro para pagar. Vamos aqui detalhar a dívida deles, né? Eles devem, que não inclui a dívida da Arena, 535 milhões de reais para o Banco Central. Estimativa de endividamento do ano de 2022, 600 milhões de reais. Aí você vai somando, né, cara? Endividamento do Atlético Mineiro com o Banco Inter, 60 milhões de reais. Endividamento com a MRV, a mecena deles, 133 milhões de reais. Soma tudo isso e vai ver o desastre que é contratar e não poder pagar. Graças a Deus chegamos num patamar incrível que, em vez do pessoal copiar o Flamengo, o pessoal quer ter inveja do Flamengo e quer continuar na lama, mas quer também o Flamengo na lama. Em vez do Flamengo ser um bom exemplo, ele é sempre mal visto quando conquista alguma coisa. Que fica o choro para vocês e que fiquem as taças pra gente. E nação rubro-negra, falando sobre o Agostinho Rossi, uma curtinha aqui. Todo mundo sabe que ele está prestes a fechar com o time do Flamengo. Na data de hoje, o Bruno Spindel e o Marcos Braz estão indo, segundo o Globo.com, lá para a Argentina para poder fechar o contrato com ele, tentar uma liberação também imediata desse grande jogador. Mas a questão é a seguinte, tem um grupo político dentro do Flamengo, chamado Flamengo da Gente, que não quer a contratação do Agostinho Rossi. E isso pelo mesmo motivo que eles pediram a não contratação do Eric Pulgar na época, por problemas na justiça, né? Problemas ali relacionados com mulher, que teria acontecido problemas domésticos, e em relação ao Agostinho Rossi é a mesma situação. Ele teve algum tipo de problema parecido com esse em 2017 e em 2023 esse grupo político tenta barrar a chegada do goleiro, falando que o Flamengo, contratando esse goleiro, ele está compactuando com o erro que esse goleiro teve em 2017, esse suposto erro que esse goleiro teve em 2017. Complicada essa situação, porque é um goleiro importantíssimo, uma peça para mim fundamental nesse time do Flamengo, até porque a gente só tem o Santos como goleiro e que tem um, não tem nenhum no futebol, porque caso o Santos tenha algum tipo de contusão, quem a gente vai botar ali no gol de total confiança? Para mim esse cara é o Agostinho Rossi. Queria muito saber a sua opinião. E aí, aceitam essa barração da contratação do Agostinho Rossi por esse suposto problema na justiça de 2017? Por favor, sua opinião é muito importante. Coloque ela aqui nos comentários para eu poder responder depois e até os outros internautas também poderem o responder. E nação rubro-negra, Flamengo meteu 2-1 na Aparecidense pela Copinha e virou líder do seu grupo, com destaque, nada mais, nada menos, pro Lohan, que eu já tinha falado para vocês que o Lohan era fera braba, jogava pra caramba, e nessa partida ele fez os 2 gols, e 2 gols muito bonitos. Vocês vão ver os gols aí, primeiro gol, cruzamento do Peterson, ele pegou ali no ar, mano, de primeira, um golaço do Lohan. E no segundo gol, um passe do Rian Luca, o Lohan no meio de um monte de zagueiro foi lá e marcou o gol. Então, o Flamengo virou líder do seu grupo. Primeiro jogo ele empatou com o Floresta e nesse jogo ele venceu da Aparecidense. Lembrando que o último gol que o Flamengo tomou ali da Aparecidense, né, o único gol da Aparecidense foi um gol contra do nosso próprio jogador. E agora que o Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca, está na porta aí, dia 12 já começa, alguns jogadores desse time da Copinha estão saindo para poder se integrar para o time que vai começar o Campeonato Carioca. São eles, Lohan, Peterson, Everton e também o Salles. E galera, lembrando, esse time do Flamengo na Copinha é um time muito jovem, fica na média ali de 16, 17 anos os jogadores. Isso porque no Campeonato Carioca a gente vai ter o time que seria da Copinha. Então, é muito mais difícil para essa molecada enfrentar jogadores bem mais velhos, mas também serve como uma ótima experiência. E não se esqueçam de anotar esse nome, Lohan. Lohan, o moleque é fera braba. E agora, nação rubro-negra, uma história muito estranha, né? Diego Alves podendo ir parar no Vasco da Gama. Segundo o portal torcedores.com, eles fizeram uma apuração, a parte de reportagem dele, parte jornalística, e apurou que o intermediário do Diego Alves o ofereceu ao time do Vasco. Muito estranha essa situação,
Até porque o próprio Diego Alves falou que dificilmente jogaria em outro clube aqui no Brasil, porque ele é muito identificado com a torcida rubro-negra. Ele já jogou no Atlético Mineiro e depois voltou lá da Europa para jogar no time do Flamengo. Acho muito difícil ele ir parar no Vasco, mas é uma situação que deixou a torcida do Flamengo em discussão nas redes sociais. E aí, vocês ligariam se o Diego Alves fosse para o Vasco? Qual seria o sentimento de vocês em relação a isso? É um jogador que o Flamengo não quis renovar, realmente está com uma idade mais avançada, mas tem totais condições de jogar em algum outro clube aqui no Brasil, porque a qualidade dele é muito boa. A gente tem que agradecer a ele, a Libertadores de 2019, a gente ter chegado à final da Libertadores também no ano de 2021. Então, para mim, é um jogador que foi importantíssimo, um ícone em relação a goleiros do Flamengo nesses últimos tempos. E eu não gostaria de ver ele no Vasco. Eu não gostaria. Acho muito difícil essa história dele parar no Vasco, mas vamos aguardar, até porque o Vasco não conseguiu fechar com o goleiro do Inter e ainda está com uma vaga disponível em relação ao goleiro. Pode ser que o Diego Alves queira ficar no Rio de Janeiro e o Vasco pode ser uma porta, já que agora eles viraram SAF. Queria muito saber a sua opinião, coloca ela aqui nos comentários. Eu prometo para vocês não ficar mais comentando sobre o ódio da imprensa sobre o nosso técnico Vitor Pereira. Mas não tem como, né? Quando o Casão abre a boca, a gente vai ter que comentar, né? Porque ele já começou errando aqui no começo. Vou abrir aspas para o que ele disse. E o Vitor Pereira? Bom, esse treinador não respeitou a massa corintiana, não respeitou os jogadores e não respeitou o Corinthians. Teve diversos atritos com os jogadores, principalmente porque nunca assumia sua responsabilidade. Mentiu para sair do Corinthians, onde seria muito mais fácil dizer que queria ir para outro clube que ele tivesse condições de ganhar o título. Cara, quantas vezes ele vai explicar o quê? Ele não ficaria no Brasil. Ele só ficou porque depois dele sair do Corinthians, o Flamengo veio. Então ele não saiu do Corinthians para ir para o Flamengo, para de ser burro. Pô, caraca, tem que falar 10 mil vezes. Casagrande, pelo amor de Deus. Vamos lá. Acho que ele terá problemas de relacionamento na Gávea, porque, ao meu ver, ele não está à altura do maravilhoso elenco que tem o Flamengo. Mas, na realidade, o peso foi mesmo a enganação que fez com todos os corintianos. O cara já explicou, a imprensa está se doendo muito, principalmente o pessoal da imprensa que é corintiano. Quantas vezes ele vai ter que explicar que ele saiu do Corinthians para ir embora? Ele iria embora, iria lá para a Europa, ó, para a Europa. Só que no meio disso chegou o Flamengo, ele não saiu do Corinthians para vir para o Flamengo. E ele não tinha que explicar o porquê saiu do Corinthians. Ele tinha contrato que iria se acabar e ele não quis renovar e pronto. Chora na cama, que é um lugar quente. Tamo junto, nação, é isso aí. Se gostaram do vídeo, fiquem com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!